Graças e paz, igreja, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso estudo do Evangelho de João, e hoje nós vamos iniciar o capítulo 11, a primeira parte do relato da ressurreição de Lázaro, e eu quero ler contigo a partir do versículo 1 até o versículo 16, que diz assim: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supõem que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Até aqui, quero orar contigo. Senhor, muito obrigado, Deus, por essa palavra que é inerrante, infalível, que é inspirada pelo Senhor, que nós possamos aprender mais de Ti, que nós possamos receber mais do Senhor, que o Seu nome seja exaltado, engrandecido e adorado através das nossas vidas, Pai. Que essa palavra, essa mensagem de hoje da ressurreição de Lázaro possa transformar os nossos corações e as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje a gente vai falar sobre esse episódio que é muito marcante na história do Evangelho de Jesus Cristo, e a ressurreição de Lázaro é uma história muito conhecida, muito celebrada, e a gente pode tirar muitos ensinamentos e lições maravilhosas a partir dessa leitura. Então, nessa primeira parte, a gente vai até o momento onde Jesus se prepara para caminhar com seus discípulos em direção a Betânia, que é a cidade de Lázaro. Mas hoje eu quero que você pense um pouco mais a respeito da soberania de Deus e do amor de Deus. Dizer que Deus é soberano significa dizer que Ele tem o controle, a autoridade, o governo sobre todas as coisas. Ele é o Deus que conhece os propósitos do universo, Ele é o Deus que conhece a história do início até o fim e em toda a eternidade. Mas ao mesmo tempo que Deus conhece toda a história, Ele também conhece os detalhes, as particularidades e os pormenores das nossas vidas. E Ele nos ama. E essa é a grande lição que a gente percebe nesse início do relato da ressurreição de Lázaro. Como o pastor John Piper costuma dizer, que Deus enxerga a história humana a partir de 2 lentes. Uma lente grande angular, num ângulo aberto, onde ele está vendo toda a história da humanidade, e uma lente fechada, onde ele está vendo a nossa vida. Isso fica muito claro na história de Lázaro, porque enquanto Jesus Cristo, como Deus, via o final de todas as coisas, e ele via que Lázaro seria ressuscitado, ele também via com uma lente de ângulo fechado, de ângulo menor, a dor, o amor e tudo aquilo que estava passando pela vida da Marta, da Maria e do próprio Lázaro. E esse é o nosso Deus, um Deus que nos enxerga dessa forma, e eu quero refletir sobre isso. Então, qual é o contexto que nos trouxe até esse capítulo 11? Jesus, no capítulo 10, ele estava em Jerusalém, envolvido em mais uma controvérsia das muitas que ele passou com os judeus, e nessa, quando ele disse: Eu e o Pai somos um, os judeus se enfureceram e eles se prepararam para matar Jesus, para apedrejá-lo.
Então, Jesus ele sai de Jerusalém e ele vai para além do Jordão, ele vai para um local onde João Batista batizava inicialmente. E é nesse local que Jesus Cristo recebe a notícia, como diz no versículo 1 do capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Mandaram-lhe, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Então, no versículo 3, a gente percebe que Jesus recebe uma notícia, tá? Marta, Maria e Lázaro eram irmãos, e aqui no Evangelho de João que a gente tem essa informação importante, a gente não tem nenhum outro relato bíblico essa informação, e aqui eles falam isso para nós. Eles viviam em Betânia, que é um vilarejo que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Só que agora Jesus Cristo não estava mais em Jerusalém, ele estava além do Jordão, na Transjordânia, e ele estava num local que também é denominado Betânia, mas não é a Betânia de Lázaro, Maria e Marta, é a Betânia onde João Batista batizava, e era um local que ficava a 150 quilômetros de Jerusalém. Então Jesus Cristo estava naquele lugar, recebe a notícia da enfermidade. Jesus ele também interagia aqui com Marta, Maria e Lázaro, e a gente vai ver isso lá no capítulo 12. Então João usa um recurso literário aqui já para antecipar a informação do que vai acontecer no capítulo 12, onde Maria vai ungir os pés de Jesus. Então a gente já tem essa ênfase dada ao contexto onde a história vai se desenrolar. E a gente tem a certeza de que Jesus Cristo ama essas vidas. Que a gente tem uma ênfase muito poderosa, que é a ênfase do relacionamento e do vínculo que Jesus Cristo tinha com essa família. Olha o que mandaram dizer para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Sabe o que significa? Isso significa que Jesus Cristo, com todo o seu poder, com toda a sua glória, é alguém que estabeleceu relacionamentos e amizades. Que Jesus Cristo, ele não tinha um vínculo artificial como Deus, mas um vínculo verdadeiro de importar-se com as vidas, de se relacionar em verdade. Então, nesse contexto de amor, de relacionamento, e nessa notícia que é dada a Jesus, no versículo 4 a gente tem a resposta daquilo que Jesus recebe nos versículos 4 e 5, porque quando ele recebe a notícia, Jesus já declara algo. Ele declara: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. E no versículo 5, João reforça: ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, quando Jesus Cristo recebe a notícia da enfermidade, ele afirma que não é uma doença para a morte. Isso não quer dizer que Jesus Cristo estava dizendo que essa doença não seria letal ou fatal e que não poderia levar a uma morte física. Ele não estava subestimando o potencial dessa morte, mas ele já estava manifestando uma ideia de que essa situação não seria para um fim de destruição, mas seria para um fim para que ele fosse glorificado e a vontade do Pai se cumprisse na vida de Jesus Cristo. E, em consequência disso, Jesus Cristo seria honrado, glorificado através da revelação do Pai. E aqui é importante a gente perceber que, novamente, é declarada o amor que Jesus Cristo tem a respeito dessa família. Jesus Cristo ele não perde de vista o ângulo fechado da história. Ele está vendo ali Marta, Maria, ou melhor, ouvindo ali aquele relato e pensando nessa família, pensando em amor através dessa família. E no versículo 6, a palavra do Senhor diz que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Queridos, essa é uma das maiores lições para nós de que o tempo de Deus é perfeito e o tempo de Deus não está subordinado ao nosso tempo, às nossas vontades, aos nossos desejos. É óbvio que
aquela família queria que Jesus Cristo estivesse para já, para curar aquele homem. Mas Jesus Cristo tinha um plano muito maior, um plano de ressurreição. E quando Jesus Cristo espera 2 dias, ele estava num vilarejo que ficava a 150 quilômetros de Jerusalém. Isso dava aproximadamente 4 dias de viagem. Então Jesus Cristo espera 2 dias. E vale frisar que nesses 2 dias a gente vai perceber que Lázaro morreu após esses 2 dias. E quando ele morre, que Jesus parte para se encontrar verdadeiramente com aquela família. E o importante é nós pensarmos: Jesus Cristo não estava subordinado às vontades e aos desejos humanos. E Jesus Cristo tem pensamentos muito mais altos do que os nossos. E Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Então, quando Jesus Cristo aguarda esses 2 dias, Ele está dizendo: eu sei o melhor, o fim mais proveitoso. Eu sei aquilo que importa mais do que as ansiedades e as angústias e aquilo que o nosso imediatismo humano deseja. Então Jesus Cristo, ele aguarda 2 dias. Ele espera. Ele sabe que não vai chegar tarde. Vai chegar no momento perfeito. E nos versículos 7 e 8 nós percebemos que Jesus vai declarar que agora ele vai ter que ir para a Judéia, ele vai ter que ir para a região da Judéia, onde Betânia ficava. E os discípulos, eles ficam surpreendidos com essa notícia. Por quê? Porque eles sabiam que Jesus tinha acabado de vir de lá. E lá havia muitas pessoas que estavam enfurecidas com Jesus, dispostas a matá-lo. Então, era um risco de vida sair de onde eles estavam, ali na região além do Jordão, e caminhar agora em direção a Jerusalém, em direção à Judéia, porque ali eles poderiam correr um risco sério de vida. Então os discípulos falam: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Então Jesus Cristo, ele responde aos discípulos dizendo o seguinte: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Jesus, ele está trazendo uma ilustração aqui para responder os seus discípulos que estavam debaixo desse medo, debaixo dessa angústia de voltar para a Judéia. E Jesus usa a ilustração da medição do tempo. O tempo no período de Jesus, no calendário romano e judeu também, ele era dividido em 12 horas do dia. E quando havia luz solar, o que Jesus Cristo está dizendo, significa que a luz do sol ilumina todas as coisas e você vai conseguir ver, enxergar, e você vai desviar dos obstáculos, você não vai tropeçar. Mas quando não há a luz do sol, quando não há a luz e há escuridão, você não consegue enxergar o que está ao seu redor e você tropeça. E Jesus Cristo usa essa ilustração para dizer para eles o seguinte, algo muito mais profundo do que isso. Jesus Cristo estava fazendo uma referência a si próprio. Ele estava dizendo que Ele é a luz do mundo, que Ele estava com os seus discípulos, e enquanto Ele estivesse com os seus discípulos não tropeçariam, os seus discípulos não andariam em um terreno que não está amparado ou aplanado, não, eles estariam andando num lugar onde eles não iriam correr risco de tropeçar em obstáculos. E isso é a graça de andar ao lado de Jesus Cristo, de andar com Jesus Cristo, que é a luz do mundo. Ele derrama luz nas nossas trevas e Ele faz com que nós andemos em um terreno plano. E era isso que Jesus Cristo estava dizendo. Jesus estava dizendo: nós vamos à Judéia, mas não temam, porque a luz do mundo estará com vocês e vocês não tropeçarão. Isso não significa que coisas ruins não aconteçam com pessoas que andam com Jesus, mas isso significa que aquele que anda com Jesus Cristo, até se passar por uma dificuldade, pode ter a certeza de que a luz do mundo está o acompanhando. Isso a gente vê em todo o relato bíblico. E no versículo 11 até o versículo 13, Jesus acrescenta algo a eles. Agora Jesus não só diz que vai à Judéia, mas ele declara que o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono.
O que Jesus Cristo está fazendo aqui é usando uma metáfora que nós usamos muito no contexto cristão, de comparar a morte ao sono. Quando Jesus Cristo estava dizendo que ele estava adormecido, Jesus Cristo estava dizendo que ele havia morrido. E eles não se tocaram disso, de que Jesus estava usando essa expressão para se referir à morte. E quando eles não se atentam a isso, eles acham que Jesus Cristo estava falando de um sono literal. Mas o evangelista João, ele deixa claro aqui que Jesus estava falando a respeito da morte, apesar deles estarem supondo que Jesus estava falando sobre um sono ou alguém que estava adormecido. Então, Jesus, no versículo 14, agora ele tem que afirmar claramente: meus filhos, vocês não entenderam, não. Lázaro morreu. Ele teve que dizer claramente: Lázaro está morto. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha que coisa maravilhosa. Jesus Cristo agora diz claramente que Lázaro estava morto. E Jesus diz algo que pode parecer para nós um pouco contraditório, porque em meio à morte, em meio ao desespero dos seus irmãos, das suas irmãs, dos seus amigos, Jesus Cristo é capaz de dizer que ele se alegra com esse momento, porque esse momento vai ser um motivo de ativar a fé dessas pessoas. Quando nós pensamos na morte, nós pensamos em um evento triste, um evento de dor. Mas o que Jesus Cristo estava dizendo aqui é que ele estava enxergando à frente, ele estava enxergando com a sua grande lente aberta, de ângulo aberto, onde ele via que o fim seria proveitoso, o fim seria maravilhoso, porque à medida que aqueles discípulos vissem que Jesus Cristo ressuscitou Lázaro ao quarto dia, a fé daqueles discípulos seria altamente ativada, engrandecida, fortalecida. Não só a fé dos discípulos, mas a fé das irmãs de Lázaro, a fé daqueles que estavam ao redor, porque a história de Lázaro foi um grande testemunho. E Jesus Cristo se alegrou de lá não estar, porque parece que se Jesus Cristo estivesse naquele lugar, se ele estivesse em Betânia, vendo um Lázaro doente, ele não teria como não curá-lo, ele não teria como impedir, porque a morte nunca pode resistir a Jesus Cristo e ao seu poder. Então ele se alegra de não estar lá, porque ele sabia que a ressurreição ao quarto dia daquele homem seria um grande testemunho de vida para todos aqueles que presenciaram aquele grande momento. E se até hoje nós somos impactados através da história da ressurreição de Lázaro, aqueles discípulos presenciaram um momento de grande transformação na vida, no ministério deles. E no versículo 16, a gente tem a conclusão desse momento, onde Tomé, ele pede a palavra, vira para os seus condiscípulos, para os seus amigos discípulos, e diz assim: vamos também nós para morrermos com ele. Então, Tomé, ele é uma figura que aparece aqui algumas vezes no Evangelho de João, a gente vai ver mais à frente. Ele é uma figura que muitas vezes é conhecida por ter falta de fé, porque ele pediu para tocar, para ver, sentir, para poder crer. Mas Tomé aqui, ele aparece como um exemplo de coragem, ele está encorajando os seus discípulos. Ele está dizendo assim: vamos para a Judéia, vamos, porque se Jesus morrer, a gente morre com ele, a gente morre por ele. A gente está disposto a ir para o perigo, a ir para a dificuldade, a ir para a ameaça, porque a gente confia em Jesus Cristo. Então ele está dando um exemplo de encorajamento aqui, ele está até profetizando algo que Jesus Cristo realmente disse sobre negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir. Mas o que Tomé talvez não percebeu é que quem estava ali a caminho da morte e quem seria aquele que traria segurança para aqueles homens era o próprio Cristo. Era a luz do mundo, que faria com que nenhum daqueles discípulos tropeçasse. E estar com Cristo era uma grande razão de segurança para aqueles homens. Então, Tomé
apesar da sua coragem, talvez não percebeu muito bem isso, e muitas vezes nós também não percebemos que Jesus Cristo é a luz do mundo. Ele é que faz com que não tropecemos. Ele é que nos sustenta. E hoje eu quero concluir essa mensagem dizendo: Deus está cuidando da sua vida. Deus está cuidando de tudo. Eu quero dizer para você que Deus enxerga a sua vida a partir dessas duas lentes. Ele vê a história da sua vida. Ele é o Deus do Salmo 139. Ele te cerca por trás, por diante. Ele sabe o que você vai falar antes que a palavra chegue à sua língua. Ele é o Deus que esquadrinha o seu andar. Ele é esse Deus que enxerga a sua história, que conta todos os seus dias e conhece. Mas Ele também é o Deus que coloca uma lente de ângulo fechado e sonda a sua vida em cada dia específico, em cada sentimento, em cada aflição, em cada angústia. Ele é o Deus que trabalha na sua vida, no hoje, no presente e nas pequenas circunstâncias da sua vida. Porque Ele é esse Deus que trabalha com as nossas vidas, na grandeza da sua soberania, mas na sua soberania nas coisas tão pequenas e que talvez a nossa ideia seja de que sejam muito minúsculas, mas para Deus são importantes. Então é esse Deus que viu Lázaro ressurreto, mas que também foi capaz de ver em amor a vida de Marta, Maria e Lázaro. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Eu quero orar contigo. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por essa mensagem que é tão profunda, Deus. Essa mensagem de que o Senhor é um Deus que na sua soberania, na sua, Pai, autoridade, o Senhor também olha as nossas vidas nos mínimos detalhes. Que cada vida que tiver acesso a essa mensagem, Pai, possa ter essa certeza hoje, de que o Senhor é um Deus presente, de que o Senhor é o Emmanuel, o Deus conosco. E que essa presença, Deus, marque as nossas vidas e marque todo aquele que tiver acesso a esse conteúdo. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.